Então, agora vamos entrar em um período que eu gosto muito também de estudar na história do Brasil, que é a Era Vargas. Nós vamos começar a Era Vargas aí falando sobre a Era do Rádio. Gente, o que era a Era do Rádio? Naquela época as pessoas não tinham como se manter informadas do que acontecia. O que acontecia no mundo lá fora, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então houve o surgimento do rádio. O rádio era tudo para eles. O rádio era a maneira que eles tinham para se manter informados, para escutar suas radionovelas, que as novelas eram feitas, né? As pessoas dublavam, a gente escutava, as pessoas escutavam através do rádio as novelas, para se divertir, escutar música. Então, a era Vargas foi marcada pela era do rádio também. Por que a Era Vargas, tia? Vamos começar aqui com a crise de 1929. A crise de 1929 foi uma crise mundial que atingiu o Brasil. O Brasil se viu tendo que queimar milhares de sacas de café, porque não tinha para quem vender, não tinha dinheiro. E essa crise mundial afetou bravamente o Brasil. Afetou o Brasil intensamente. E nós vimos lá na República Oligárquica que o poder ficava entre São Paulo e Minas Gerais. Mas, de acordo com essa crise aí, com tudo que estava acontecendo no Brasil, quem estava na presidência durante esse período dessa grande crise mundial era o Washington Luiz. E o Washington Luiz, de acordo com a política do café com leite, né, as próximas eleições presidenciais aconteceriam em 1930. Era a vez de um mineiro subir ao poder. Então, Washington Luiz, né, tinha que colocar o mineiro lá no poder, porém ele não fez isso, gente. Ele apoiou outro paulista, que era Júlio Prestes. Os mineiros, então, romperam com os paulistas. Então, ele está quebrando um acordo que eles fizeram. Era a política do café com leite. Se um paulista tá lá, o próximo a governar é quem? É um mineiro. E ele não quis apoiar a candidatura de um mineiro. Ele apoiou a candidatura de Júlio Prestes, um outro paulista. Então aí, a partir desse momento, com essa atitude de Washington Luiz, ficou rompida a política do café com leite. Os mineiros romperam com São Paulo, colocando fim aí à República Oligárquica. Só que em 1930 ia começar a eleição presidencial. Só que essa eleição, gente, ela foi marcada assim por muita fraude, por muita violência. O candidato paulista, Júlio Prestes, ele ganhou a eleição, gente. Porém, ele não assumiu a presidência. Por quê? Porque o outro candidato ele não aceitou a derrota. Além de Washington Luiz ter ali rompido com a República Oligárquica, ainda o candidato dele vai ganhar? Não, não vai ficar assim não. E para piorar a situação, o paraibano João Pessoa foi assassinado. Tinha quem que era João Pessoa? João Pessoa era o candidato a vice-presidente com Getúlio Vargas. E ele foi morto. Só porque esse crime dele, gente, não tem nada a ver com a política, tá? Mas as pessoas ficaram revoltadas. Então esse fato foi muito marcante para iniciar um movimento onde depôs o Washington Luiz do poder. O que é depôs? Tirou ele do poder. Tirou ele do poder, quem que assumiu? Getúlio Vargas, o candidato que perdeu a eleição. Como que ele assumiu, tia? Ele aplicou um golpe de Estado. Assim como o Marechal Deodoro fez lá no começo, com Dom Pedro II. E Getúlio Vargas assumiu a cadeira da presidência, onde começa novamente um governo provisório. E nós vimos que o governo provisório ele dura 2 anos. Quer dizer que Getúlio Vargas tinha que ficar no poder por 2 anos, até surgir a nova eleição. E esse golpe de Estado veio para reorganizar a vida política do país, que não estava legal. Dessa forma, Getúlio Vargas ele dissolveu todos os órgãos do poder legislativo. Suspendeu, gente, o Getúlio Vargas, além de dar o golpe de Estado, ele suspendeu a Constituição de 1891 e tirou todos os governadores dos seus cargos. Quem que ele colocou lá? Ele colocou os interventores, as pessoas que eram da confiança dele, dando o que para ele? Poder absoluto. Ele mandava em tudo. E durante esse período ele ainda criou 2 ministérios. Ele criou o Ministério do Trabalho e Educação e o Ministério da Indústria e Comércio.
em fevereiro de 1932, entrou em vigor um código eleitoral com mudanças. Nós vimos aí que lá na República Oligárquica o voto não era secreto. A partir dessa mudança aí, o voto ele se tornou secreto. As mulheres, né, ganharam o poder de votar e foi criado também a Justiça Eleitoral. Só que não houve eleições durante esse período. Foi onde começou aí a Revolução Constitucionalista. Por que a Revolução? Porque as pessoas estavam descontentes, né, com a opressão de Getúlio Vargas. E em São Paulo, principalmente porque já não tinha um governador. E o interventor, a pessoa que estava responsável em tomar conta de São Paulo, era um paraibano. Não tinha nada a ver, né? E São Paulo queria que Getúlio Vargas criasse uma nova Constituição, que a nova Constituição entrasse em vigor. E vocês acham que Getúlio Vargas queria fazer isso? Ele tentava adiar de tudo que é forma. Gente, essa revolução, assim, infelizmente, todas as revoluções, né, são marcadas por violência. E tinha dois grupos que se enfrentavam muito, né, os militares e civis, até que resultou na morte de 4, né, jovens, que eram Martins, jovens estudantes, que eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Os 4 ficaram conhecidos pela sigla formada pelas iniciais de seus nomes, MMDC. Então, com a ajuda dos meios de comunicação, o movimento constitucionalista ganhou apoio popular, mobilizando aproximadamente 35 mil homens pelo lado dos paulistas contra 100 mil soldados do lado do governo. O conflito durou quase 3 meses e gerou muita morte. No final de tudo, os paulistas foram derrotados no campo de batalha, mas, olha aí, ó, tem um mas. Mas eles tiveram uma vitória importante no campo político. Que vitória que foi essa, tia? Então quer dizer que no ano seguinte, Getúlio Vargas convocou uma Assembleia Constituinte para a elaboração da nova Constituição, que entra a Constituição de 1934. Então, a nova Constituição entrou em vigor em 1934. Nela foram asseguradas conquistas já obtidas pelo Código Eleitoral de 1932, além de alguns direitos sociais, como o ensino primário gratuito, do primeiro, né, ao 5º ano, e direitos trabalhistas, que é o salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias anuais remuneradas, entre outros. Então, de acordo com essa nova Constituição, a eleição presidencial seguinte seria realizada de forma indireta. Como assim, tia? Indireta? A população não ia para a urna votar. A Assembleia Constituinte ali queria escolher, né, o próximo presidente. Ela estabelecia também que depois dessa eleição, as seguintes ocorreriam por voto direto. Nas eleições diretas de 1934, Getúlio Vargas ganhou novamente e permaneceu no poder. Passou a ocupar a presidência de maneira constitucional, ou seja, de acordo com a lei maior do país. Mas não foi todo mundo que se agradou ao governo dele, não. Houve a oposição a Getúlio Vargas. Os integralistas, que ficou sob a liderança de Plínio Salgado, queriam instalar um governo autoritário no Brasil, com um partido político único, uso de violência e censura aos meios de comunicação. Para realizar esse projeto, eles fundaram em 1932 a Ação Integralista Brasileira. E em 1935 surgiu a Aliança Nacional Libertadora, que foi, né, liderada por Luiz Carlos Prestes. Eles queriam, né, eles defendiam um governo popular. Esse governo divulgou um manifesto que pedia a derrubada de Vargas do poder e a instalação do comunismo no Brasil. Diante disso, né, Vargas ele reagiu, mandando fechar a ANL. Houve também o Plano Corre. Vocês lembram do Plano Corre? Alegando que o país estava ameaçado pelos comunistas, Vargas usou as revoltas em 1935 e aplicou um novo golpe de Estado. Gente, ele não tem jeito. Conforme previa a Constituição de 1934, em 1938 deveria haver eleições diretas para presidente. Contudo, em 1937, os principais aliados de Vargas, os generais Góes Monteiro e Gaspar Dutra, afirmaram ter descoberto um plano do qual os opositores do governo promoveriam
incêndios de prédios públicos, saques, atentados a autoridades e uma greve geral. Era o chamado Plano Corre. Gente, foi divulgado, causou um pavor na população. Foi divulgado nos jornais, né? Foi transmitido no rádio. A população entrou em pânico. E no final de tudo, gente, era invenção. Eles inventaram isso para todo mundo apoiar o Getúlio Vargas. E ele continuar no poder. Foi onde começa aí agora, então, o nosso Estado Novo. O que foi o Estado Novo, tia? Então, no dia 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas ele fechou o Congresso Nacional. Mandou prender todas as pessoas que eram contra ele, seus adversários políticos, e anunciou uma nova Constituição. Como assim, uma nova Constituição? Esse período foi chamado de Estado Novo. Essa nova Constituição, que Getúlio Vargas criou aí, extinguiu todos os partidos políticos. Só tinha o de Getúlio Vargas. Acabou com a liberdade de imprensa. Só ia ser divulgado o que ele deixasse. Decretou o fim da autonomia dos estados. Os estados já não mandavam, ele mandava em tudo. Possibilitou que o presidente governasse com as leis impostas. Foi o chamado de decretos-lei. Gente, entra esse período aí a ditadura de Getúlio Vargas. Ele mandava em tudo. As eleições também foram suspensas. Não ia ter mais eleições de qualquer tipo. E toda manifestação que era contrária ao seu governo foi proibida. Tá vendo só como ele já voltou e todo autoritário? Ele podia prender. Ele podia invadir as casas das pessoas, né, que eram responsáveis por desobedecer ele. Gente, também foi marcado esse período com torturas, exílios e assassinatos. Infelizmente, um marco triste para o nosso Brasil. O Estado Novo durou até 1945, onde a ditadura de Getúlio Vargas teve fim. Por que teve fim? Porque no livro de vocês não fala, né? Mas por que teve fim aí o regime ditatorial de Getúlio Vargas? Em 1945 acontecia, né? Tava finalizando a Segunda Guerra Mundial. E Getúlio Vargas ficou ali, ó, em cima do muro. Então estavam os Estados Unidos, né? Guerreando contra o Japão, contra a Alemanha, contra a Itália. E a Alemanha e a Itália era governado por ditadores. O Hitler na Alemanha e o Mussolini na Itália. Então, pronto, os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial. Os ditadores se viram derrotados. Foi onde Getúlio Vargas perdeu a força do seu poder, gente. Os outros ditadores grandiosos estavam lá, né? Perderam, ele também perdeu o seu poder. Mas durante o período que o Getúlio Vargas ficou no governo, nesse governo ditatorial, gente, houve assim um grande desenvolvimento econômico. Foram criadas empresas estatais e para ele conseguir o apoio da população, né, ele fez grandes avanços na área social. Só porque o grande destaque na administração de Getúlio Vargas, gente, foi as chamadas leis trabalhistas que estão aí, né, em vigor até hoje. Vou até ler aqui para vocês. Reunidas na consolidação das leis de trabalho, né, CLT, que continuam em vigor, os direitos garantidos por este conjunto de leis já haviam sido obtidos por meio das lutas operárias desde o início do século XX. Mas a propaganda do governo dizia que era um presente de Vargas para os trabalhadores, né? E também foi criado o DIP. O DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele era encarregado de censurar os jornais. Era ele que fiscalizava tudo que os jornais iriam postar. O DIP também era responsável em criar cartilhas. Hoje nós conhecemos como os nossos livros, nossos materiais didáticos. Antigamente era chamado de cartilhas. E essas cartilhas, elas eram criadas pelo DIP falando bem do governo de Getúlio Vargas. Não podia ser nada ao contrário. E em uma curiosidade para vocês, em cada sala de aula tinha que ter uma foto de Getúlio Vargas. Pensou? Olhar para aquele presidente ali todos os dias? E esse DIP fez com que Getúlio Vargas criou uma imagem de Getúlio Vargas que ficou conhecido como o pai dos pobres. Tá vendo só o que a imprensa não faz, né?